Você já ouviu a história de uma jovem que perdeu o amor, o filho e até a própria esperança, mas encontrou no silêncio de um cemitério a voz que mudou o seu destino? Laroia a todos, e hoje vou te contar como Maria das Graças, marcada pela miséria e pela solidão, se transformou em Maria Mulambo das Almas, uma guardiã que protege os esquecidos e desafia as trevas. A história de Maria Mulambo das Almas tem início em um Brasil que ainda se equilibrava entre o passado da escravidão e as transformações do século XIX. Por volta de 1850, o Império passava por mudanças que, apesar de lentas, marcavam profundamente a vida social. A Lei Eusébio de Queiroz havia proibido o tráfico negreiro, mas isso não significava liberdade imediata para os que ainda sofriam como escravizados. Ao contrário, muitos fazendeiros buscaram novas formas de manter a exploração, recorrendo a imigrantes para sustentar suas lavouras. Era um tempo em que o café despontava como a grande riqueza nacional, e poucas famílias detinham tanto poder quanto aquelas ligadas às plantações no interior do Rio de Janeiro. Foi nesse cenário que nasceu Maria das Graças, filha de um dos homens mais influentes da época, chamado por muitos de Rei do Café. Seu pai, pioneiro nas plantações da cidade de Vassouras, acumulava terras vastas e imensa fortuna, sustentando-se não apenas no trabalho escravo que ainda resistia, mas também na chegada de imigrantes libaneses, italianos e portugueses, trazidos para substituir a mão de obra que começava a escassear. A casa grande em que Maria cresceu era símbolo de luxo e estabilidade. Paredes brancas imponentes, móveis importados, festas religiosas repletas de convidados e a rotina de uma família que parecia viver em outro mundo, distante da miséria que rondava as senzalas e os alojamentos. Maria, ainda criança, cresceu em meio a esses contrastes. Do lado de dentro, experimentava os privilégios de uma vida confortável. Do lado de fora, encontrava o olhar cansado dos trabalhadores que suavam todos os dias para manter a riqueza de seu pai. Enquanto seus irmãos pouco se importavam com os destinos daqueles homens e mulheres, ela nutria uma curiosidade incomum. Muitas vezes escapava da vigilância da mãe e das amas de companhia para caminhar entre as plantações, conversar com os imigrantes, ouvir histórias de terras distantes e até aprender palavras em línguas diferentes. Esse contato próximo era visto com desconfiança pelo pai, que, apesar de aparentar generosidade em público, carregava dentro de si a crença de que escravos e imigrantes eram inferiores. Para ele, eram apenas instrumentos de trabalho, corpos que sustentavam a fortuna e nada mais. E embora tentasse afastar a filha desse convívio, Maria parecia determinada a enxergar além das correntes invisíveis que separavam a casa grande dos barracões. Ainda menina, percebeu a injustiça que se escondia sob os salões enfeitados da família, e essa consciência se transformaria em um traço profundo de sua personalidade. As mulheres do clã libanês, especialmente, exerciam sobre ela grande fascínio. Quando ajudava discretamente nas tarefas, Maria observava como misturavam temperos e como preservavam costumes que haviam trazido de longe. Havia algo de mágico na forma como cozinhavam, rezavam e cantavam, e esses pequenos fragmentos de cultura começaram a marcar sua alma. Foi nesse convívio que nasceu a chama da sensibilidade que a acompanharia para sempre. Uma jovem de pele clara, criada em berço de ouro, mas com coração voltado aos marginalizados, aqueles que não tinham voz dentro da sociedade. Assim, ainda nos seus primeiros anos de vida, Maria foi moldando um olhar diferente do que se esperava de uma filha do Rei do Café. Enquanto a maioria aceitava a ordem imposta, ela questionava em silêncio, aprendendo que o valor humano não estava na riqueza, mas na essência de cada pessoa. Essa percepção, que parecia inocente na infância, seria a raiz de todas as escolhas que faria no futuro, escolhas que a levariam a enfrentar seu próprio destino, mesmo contra o peso da tradição e da fúria paterna. À medida que Maria das Graças crescia, sua sensibilidade se tornava cada vez mais evidente. Diferente das outras moças de sua idade, criadas para bordar, dançar em saraus e obedecer às rígidas expectativas de um casamento arranjado, ela nutria uma alma inquieta. Passava horas observando a vida nos arredores da fazenda, o movimento dos trabalhadores, os sussurros dos imigrantes em sua língua natal, o riso contido das crianças escravizadas que brincavam escondidas entre os cafezais.
Maria não queria ser apenas espectadora de um mundo cercado por grades invisíveis. Ela queria sentir, compreender, viver aquilo que estava além dos muros dourados da Casa Grande. Foi nesse contexto que seu destino começou a ser moldado por um encontro inesperado. Entre os imigrantes libaneses que trabalhavam nas terras de seu pai, havia um jovem chamado Assad. Tinha quase a mesma idade de Maria e, apesar das marcas de uma vida de luta, seus olhos carregavam uma doçura rara, um brilho que refletia coragem e esperança. Assad não possuía riquezas, tampouco títulos. Carregava apenas a herança de sua cultura e a dignidade de quem aprendeu desde cedo a sobreviver. E talvez tenha sido justamente isso que chamou a atenção de Maria. Os encontros começaram de forma inocente. Algumas palavras trocadas enquanto ela caminhava pelos barracões, pequenos gestos de gentileza quando ele ajudava a carregar cestos ou a consertar ferramentas. Mas, pouco a pouco, a presença de Assad deixou de ser apenas familiar e passou a ser indispensável. Maria descobria nele um companheiro que a escutava de verdade, alguém que não a via como a filha do fazendeiro, mas como uma jovem com medos, sonhos e desejos próprios. Assad, por sua vez, se encantava com a coragem dela em transitar entre dois mundos tão distintos e, principalmente, com sua capacidade de amar sem preconceitos. Esse amor floresceu em segredo, regado por olhares roubados e confidências trocadas à beira do rio que cortava as terras da fazenda. Quando estavam juntos, o peso da desigualdade social parecia desaparecer, como se apenas a pureza do sentimento importasse. Maria descobriu a intensidade do primeiro amor, aquele que não se mede em convenções, mas que se entrega por inteiro. Assad, por sua vez, encontrava em Maria não apenas uma companheira, mas uma esperança de futuro. Juntos, eles sonhavam com uma vida simples, livre da sombra do poder e das regras impostas pela tradição. Mas a fazenda de Vassouras não era lugar para amores proibidos. Os olhos dos escravos e dos imigrantes observavam em silêncio, temendo o que poderia acontecer se o fazendeiro descobrisse. E o pai de Maria, rígido e orgulhoso, jamais permitiria que sua filha se envolvesse com alguém que considerava indigno de seu sangue. Para ele, a união de Maria deveria ser moeda de prestígio, selada em alianças políticas ou econômicas. A ideia de vê-la apaixonada por um simples trabalhador estrangeiro era mais que inaceitável, era uma afronta ao nome e ao poder da família. Ainda assim, o amor crescia como chama indomável. Maria e Assad, conscientes dos riscos, decidiram se entregar a esse sentimento com a coragem dos que sabem que viver em mentira seria pior do que enfrentar a ira do mundo. Mas cada gesto, cada encontro escondido, cada promessa sussurrada ao luar era também um passo mais próximo do abismo. O destino já preparava suas armadilhas, e ambos, cegos pela intensidade do amor, não imaginavam o quanto ainda teriam de sofrer para defendê-lo. Quando os rumores chegaram aos ouvidos do pai de Maria, a máscara de homem respeitado e próspero desmoronou. Até então, era visto na cidade como um pioneiro do café, um símbolo de poder e influência. Mas dentro de sua casa, o coração era de pedra, moldado pela ambição e pelo orgulho. Para ele, Maria não era apenas filha, era patrimônio, peça em um tabuleiro político que deveria consolidar alianças vantajosas. O simples boato de que sua herdeira se envolvia com um imigrante libanês soava como um escândalo que ameaçava manchar sua honra diante da sociedade local. O fazendeiro tentou, a princípio, dissuadir a filha com palavras duras e ameaças veladas. Ordenou que não mais se aproximasse dos trabalhadores, que se ocupasse apenas com as tarefas da Casa Grande e que esquecesse qualquer sentimento que não fosse digno de sua posição. Mas Maria, fortalecida pelo amor que sentia por Assad, recusou-se a ceder. Pela primeira vez, olhou para o pai não com reverência, mas com desafio. E esse olhar foi como fogo lançando faíscas sobre palha seca, inflamou nele uma cólera que não tinha limites. A partir daquele dia, Maria e Assad passaram a viver como fugitivos, ainda que dentro da mesma terra que conheciam desde a infância. Se encontravam em segredo, sob o silêncio da noite ou às margens de rios e matas mais afastadas. Cada abraço roubado tinha o peso da urgência e o gosto amargo do medo. Eles sabiam que estavam sendo observados, pois os capatazes, leais ao patrão, rondavam a fazenda em busca de qualquer sinal de desobediência.
E Maria também sabia que a paciência de seu pai não duraria muito. A fúria, finalmente, se concretizou em atos. O fazendeiro contratou homens de confiança, capangas brutais que não conheciam piedade. Suas ordens eram claras: encontrar o casal, separá-los e dar a Sade a punição que um atrevido merecia. Para Maria, restaria apenas o peso da vergonha, como se a dor fosse suficiente para dobrar sua vontade. Mas ele subestimava a força de uma mulher que já havia se entregado de corpo e alma ao amor. Maria não tinha mais volta. Estava disposta a abandonar títulos, riquezas e até a proteção de sua família para viver ao lado de Assad. Ainda assim, a perseguição se intensificou. O casal se mudou inúmeras vezes, buscando refúgio em casas de conhecidos, em povoados vizinhos, até mesmo em casebres abandonados no campo. Cada mudança trazia consigo a esperança de uma vida livre, mas também o presságio da tragédia que se aproximava. Maria, já com 18 anos, descobriu-se grávida. A notícia trouxe uma chama de esperança ao casal. Finalmente, poderiam formar uma família, selar aquele amor com um novo começo. Assad sonhava em erguer um lar simples, sustentado por seu trabalho honesto e pelo afeto que compartilhavam. Maria, por sua vez, via na maternidade a promessa de uma vida renovada, longe da opressão paterna. Mas o pai, informado da gravidez, viu nisso uma afronta ainda maior. A honra que tanto prezava agora lhe parecia irremediavelmente manchada. Não suportava a ideia de que sua filha, criada entre privilégios, gerasse um herdeiro de sangue impuro aos olhos de sua visão distorcida de poder. Foi então que sua ira alcançou o auge. A ordem não era mais apenas vigiar, era punir. Punir de forma exemplar, para que nem Maria, nem qualquer outro, ousasse desafiar sua autoridade novamente. O destino, cruel e inevitável, estava prestes a selar a queda de Maria. O amor que floresceu em segredo, sustentado pela coragem dos jovens amantes, agora seria posto à prova de forma brutal. A sombra da tragédia se aproximava como uma tempestade inevitável, prestes a arrancar dela não apenas o futuro, mas também os últimos vestígios da inocência. A noite que mudou o destino de Maria começou como qualquer outra. O vento soprava forte entre as plantações de café, balançando os galhos como se pressentissem a violência que estava por vir. Maria e Assad haviam encontrado abrigo em uma pequena casa de taipa, afastada da estrada principal. Acreditavam que ali poderiam, por algum tempo, viver em paz, enquanto sonhavam com o filho que crescia no ventre da jovem. Assad, ainda que temesse a perseguição, sorria ao acariciar a barriga de Maria, prometendo-lhe um futuro simples, mas cheio de amor. Mas o pai dela nunca desistira. Os capangas, bem pagos e determinados, rastrearam cada passo do casal. Espreitavam a distância, esperando o momento em que a captura não deixasse escapatória. E, naquela noite de silêncio pesado, decidiram agir. A porta da casa foi arrombada com violência, e o barulho acordou Maria em um sobressalto. Antes que pudesse reagir, já estava cercada por homens que exalavam o cheiro do álcool e da crueldade. Assad tentou defendê-la, mas foi dominado. O que se seguiu foi um espetáculo de brutalidade. Não bastava apenas arrancar Maria dos braços de Assad. Os capangas traziam consigo a ordem de humilhar, de destruir o que havia de mais sagrado naquele amor. Os dois foram violentados, espancados, tratados como nada além de objetos da fúria de um patriarca cego pelo orgulho. Cada golpe parecia não apenas ferir a carne, mas arrancar um pedaço da esperança que Maria carregava consigo. E o pior ainda estava por vir. Diante da jovem, tomada pelo horror, os capangas executaram Assad. A lâmina brilhou à luz da lamparina antes de atravessar o peito do rapaz, que caiu diante dela, com os olhos ainda abertos, como se quisesse pedir perdão por não poder cumprir as promessas que havia feito. Maria gritou até a garganta se ferir, mas o som se perdeu na noite. No mesmo instante, uma dor intensa atravessou seu ventre. O bebê, fruto do amor proibido, não resistiu à violência do espancamento. Em poucas horas, Maria não perdeu apenas o companheiro, mas também o filho que carregava dentro de si. E como se não bastasse, ainda lhe negaram a dignidade da despedida. Os corpos, tratados como lixo incômodo,
foram lançados no cemitério mais próximo. Os capangas acreditavam que Maria também estivesse morta. O sangue, a respiração fraca e o olhar perdido faziam parecer que a vida já havia deixado seu corpo. Assim, jogaram-na ao lado de Assad, como se sua história se encerrasse ali, entre covas abertas e cruzes tortas. Mas Maria ainda respirava. Quando a madrugada avançou e o silêncio voltou a dominar o Campo Santo, ela despertou. Estava coberta de sangue, a visão turva, a carne dolorida, mas viva. Ao seu lado, repousava o corpo inerte de Assad, agora frio e imóvel. O cheiro da terra molhada misturava-se ao ferro do sangue, criando uma atmosfera sufocante. Maria, cambaleando, tocou o rosto do amado e soluçou como quem já não tinha força sequer para chorar. O desespero a tomou. Sozinha, sem filho, sem marido, sem lar, parecia não haver razão para continuar respirando. A ideia do suicídio, tão impensável em outros tempos, agora surgia como alívio. Se não posso viver com eles, prefiro morrer e me reunir no além, pensou. Com as mãos trêmulas, buscou um pedaço de ferro deixado no chão, pronta para cravar em seu próprio peito. Mas foi nesse instante que algo interrompeu sua ação. Uma voz suave, grave e compassiva ecoou pelo cemitério. Não vinha de nenhum corpo visível, mas ressoava dentro dela como se falasse direto ao coração. Não, filha, tua dor não é o fim. Teu sofrimento será caminho. Maria largou o ferro, assustada, e caiu de joelhos. Não sabia se era delírio da mente cansada, ou se algum espírito realmente lhe falava. Mas aquelas palavras a paralisaram. Pela primeira vez, desde que a tragédia se abateu, ela respirou fundo e não pensou em desistir. Os dias seguintes foram de agonia. Maria ficou no cemitério, entre túmulos e cruzes, sem comida, sem forças, nutrindo-se apenas da lembrança do que perderá. O frio das madrugadas castigava seu corpo ferido, e o calor do sol queimava suas feridas abertas. Ainda assim, levantava-se a cada dia, porque algo maior a impedia de se entregar. Era como se o cemitério, lugar de morte e esquecimento, tivesse se tornado seu novo lar, e as almas que ali descansavam fossem sua única família. A menina rica de outrora havia desaparecido. No lugar, surgia a figura de uma mulher marcada pela dor, ensanguentada, despojada de tudo. E ainda assim, viva. Sobreviver, naquele momento, já era sua forma de resistência. Quando o corpo enfim se recuperou o suficiente para que Maria pudesse deixar o cemitério e andar pelas ruas, ela já não era a mesma. A filha do grande fazendeiro, que um dia conheceu o luxo dos vestidos bem passados e das mesas fartas de café, agora vagava com a roupa rasgada, o rosto abatido e a alma pesada. Cada passo era como se a terra lhe cobrasse um preço pela sobrevivência. A vida, que outrora parecia promissora, havia se despedaçado em uma noite, e o que restava era apenas a sombra de uma mulher que aprenderá cedo demais o peso da solidão. Sem lar e sem proteção, Maria buscou trabalho. Caminhou de porta em porta, apresentando-se como alguém disposta a ajudar em qualquer coisa: lavar, cozinhar, servir, cuidar de crianças. Mas seus ferimentos ainda eram visíveis, e a aparência debilitada não inspirava confiança. As pessoas a olhavam com desdém, como quem vê não uma mulher, mas um fardo. Aquela que já havia sido filha de senhor, agora não passava de uma rejeitada. Na esperança de encontrar algum amparo, Maria se aproximou dos prostíbulos que fervilhavam nas pequenas cidades. Imaginava que, talvez ali, sua beleza ainda pudesse lhe garantir ao menos pão e abrigo. Mas a realidade foi ainda mais cruel. Mesmo com o brilho triste em seus olhos e a juventude que ainda guardava, os machucados, as roupas sujas e a fragilidade a tornavam indesejada. As donas das casas a enxotavam com palavras duras, dizendo que não servia nem para isso. O golpe final à sua dignidade parecia consumar-se. Nem mesmo o comércio da carne, último recurso para muitas mulheres da época, lhe abrirá as portas. Sem opções, restou-lhe a rua. Maria passou a mendigar, estendendo as mãos na esperança de algumas moedas ou de um pedaço de pão. Muitos a ignoravam, alguns a insultavam, outros cuspiram em sua direção. Mas ela já não tinha forças para se indignar.
Sobrevivia como podia, movida mais pelo instinto do que pelo desejo de viver. Encontrou no cemitério um refúgio silencioso. Entre túmulos e cruzes, havia uma pequena capela onde os visitantes acendiam velas pelas almas. Foi ali que Maria começou a passar as noites, enrolada em trapos, respirando o cheiro da cera derretida e encontrando um estranho consolo no brilho das chamas que tremeluziam. O cemitério, que para muitos era um lugar de medo, para ela tornou-se lar. Ali, no silêncio interrompido apenas pelo som das corujas e pelo vento que varria a relva, Maria dizia sentir a presença de Assad e do filho que não nascerá. Era como se, entre aquelas almas, ela tivesse enfim encontrado uma família que não a julgava, não a expulsava, não a condenava. O frio ainda lhe feria a pele, a fome ainda lhe corroía o estômago, mas havia uma paz sombria naquele convívio com os mortos. Com o passar dos meses, sua aparência foi se deteriorando ainda mais. O rosto, que já fora alvo de admiração, agora carregava marcas da dor. E foi então que, para sobreviver, Maria tomou uma decisão desesperada: vender seus próprios dentes. Naquela época, era comum que dentaduras fossem feitas com dentes humanos, e comerciantes inescrupulosos pagavam por eles. Maria, que sempre fora elogiada pelo sorriso, ofereceu, um a um, seus dentes saudáveis em troca de algumas moedas. A cada dente perdido, não era apenas sua beleza que desaparecia, mas também um pedaço da identidade que lhe restava. A jovem senhora transformou-se em uma figura quase espectral. Seu andar lento, sua boca murcha, sua magreza extrema davam-lhe o aspecto de alguém que já vivia entre dois mundos. As crianças da cidade a temiam, chamando-a de assombração. Os adultos a desprezavam, como se sua miséria fosse um castigo justo. Mas o que ninguém sabia era que Maria, dentro de si, ainda guardava uma centelha. Mesmo esmagada pela dor, recusava-se a apagar completamente. Talvez fosse a lembrança da voz que ouvirá no cemitério, impedindo-a de se matar. Talvez fosse apenas teimosia. Mas Maria, de algum modo, resistia. E assim os anos se passaram. 10 longos anos de fome, rejeição e abandono. 10 anos em que Maria carregou no corpo as marcas da degradação, mas também uma estranha força de permanecer. Quando chegou aos 31 anos, já quase irreconhecível, foi encontrada por uma senhora bondosa que, ao vê-la em estado crítico, decidiu levá-la para casa. Pela primeira vez em muito tempo, Maria teve um teto, uma cama simples e algum cuidado. Mas seu corpo já não tinha forças para resistir. Infecções antigas, feridas abertas e o sofrimento acumulado corroíam-lhe o sangue e a alma. Passou poucas semanas naquele lar de compaixão. O calor do fogão, o cheiro de comida fresca e o carinho da senhora foram como um último abraço antes da despedida. Maria, que tanto havia sofrido, adormeceu numa noite de febre alta e nunca mais despertou. Seu corpo finalmente sucumbiu, mas seu espírito ainda tinha muito a cumprir. A morte, para Maria, não foi silêncio imediato. Quando seu último suspiro deixou o corpo enfraquecido, ela despertou em um lugar que parecia ser a mistura entre os becos que a viram mendigar e o cemitério onde buscava refúgio. Caminhava perdida em meio às sombras que se arrastavam como lamentos, ouvindo vozes que não pertenciam a ninguém, mas que ecoavam dentro dela mesma. Ainda sentia as dores do corpo, como se o sangue estivesse infectado, como se os dentes arrancados ainda latejassem. Era como se a morte não tivesse trazido alívio, mas prolongado sua agonia em outra forma. Por algum tempo, tempo esse que não se podia medir como os dias da terra, Maria vagou confusa, sem entender se estava viva ou morta. Às vezes via o rosto de Assad diante dela, sorrindo. Outras vezes, era o choro de uma criança que ecoava ao longe, lembrando-lhe do filho que não nascerá. Não sabia se eram memórias, ilusões ou tormentos criados por sua própria mente. Apenas sabia que estava sozinha, e que o peso da solidão era ainda maior do que o da fome que outrora sentirá. Mas, mesmo nos vales mais escuros, há sempre aqueles que observam. Foi nesse estado de quase desespero que Maria percebeu uma presença diferente. Não era ameaça, tampouco julgamento. Era acolhimento. Vozes suaves começaram a chamá-la pelo nome, Maria das Graças. Maria. E, ao segui-las, ela encontrou figuras envoltas em véus escuros,
mas que não transmitiam medo, e sim compaixão. Eram as entidades da falange das mulambos, espíritos que haviam conhecido, em suas próprias vidas, a miséria, o abandono e a dor. Elas a envolveram com cuidado, como irmãs que reconhecem a ferida uma da outra. Tocaram suas mãos, curaram-lhe as chagas espirituais, acalmaram-lhe os pensamentos que ainda estavam mergulhados no desespero. Foi um processo lento, quase como se cada lágrima que Maria não chorara em vida precisasse ser derramada naquele instante. Aos poucos, as dores do corpo foram se desfazendo, e o peso que carregava em seus ombros começou a se dissolver como neblina diante do sol. Pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez desde a infância, Maria sentiu que não estava sozinha. Com o tempo, ela foi compreendendo a razão de tudo o que viverá. As mulambos mostraram-lhe que a dor não era punição, mas caminho. Que o abandono que sofrerá a tornará sensível às dores dos outros. Que a fome, a rejeição e a solidão haviam moldado seu espírito para compreender aqueles que ninguém mais entendia. E, acima de tudo, que mesmo na lama mais profunda, era possível florescer. Nesse processo de cura, Maria também reencontrou o espírito de seu pai. Não mais o senhor de terras arrogante, mas um homem despido de títulos e orgulhos, marcado por sombras de ciúme e ganância que vinham de muitas vidas. Maria viu, com clareza espiritual, que aquele homem que tanto a ferira fora, em outras existências, também um marido possessivo, um companheiro que carregava consigo a obsessão de dominar. A raiva que sentia dele poderia ter se transformado em vingança, mas Maria fez a escolha que poucos conseguem. Ela perdoou. Não por fraqueza, mas por libertação. Seu perdão rompeu as correntes que aprisionavam ambos, ela a dor, ele ao ódio. E foi nesse gesto que Maria deixou de ser apenas a filha renegada ou a mendiga esquecida. Ali, diante da falange das mulambos, ela recebeu um novo nome, um novo propósito. Tornou-se Maria Mulambo das almas, guardiã dos que vagam sem rumo, protetora dos que vivem à margem, conselheira dos que acreditam que não resta mais nada. Sua história de miséria, antes motivo de vergonha, transformou-se em força. A lama que a engolira em vida agora era seu território de poder. Desde então, Maria passou a trabalhar no astral cuidando das almas que, como ela, um dia se sentiram sozinhas, abandonadas ou perdidas. Amparava andarilhos, mendigos, doentes e todos aqueles que não encontravam abrigo nem no corpo nem na alma. E, pouco a pouco, sua gargalhada ecoou não mais como dor, mas como libertação, forte, direta, capaz de estremecer o ambiente e lembrar a todos que até na morte pode haver renascimento. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.